Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aqui é o professor Eustáquio, que a gente vai direto ao ponto, vocês observem isso, porque na atualidade muita gente acelera o processo e a abordagem da psicanálise, a qual a gente está trabalhando com vocês, as unidades dessa disciplina semipresencial, Teorias e Técnicas Psicanalíticas 1, a possibilidade da gente entender a psicanálise na tentativa de compreender a formação da subjetividade. E nessa unidade, que é a unidade 6, trataremos aqui de neuropsicanálise e o debate científico, né? Ou seja, um diálogo necessário. É a obra do senhor Paulo Bierce. E ele produz essa obra em 2017. A gente já inicia trazendo aqui alguns conceitos de comparação, né, entre aí a questão central e a conclusão principal. Primeiro item do quadro são as sessões. O contexto do debate, né, o isolamento versus o engajamento. Tópico central nesse sentido, o debate sobre a cientificidade da psicanálise. Aí é urgente a cientificidade, ou seja, muitos não a consideram como uma ciência. Ciência, no contexto histórico, para se candidatar a ser ciência, tinha que ter o objeto, o método, né? O objeto e o método de estudo. Eu penso que a psicanálise mostrou o seu objeto de estudo, que era o inconsciente, ainda é, e o seu método interpretativo, que aí inclui aí as técnicas de associação livre, análise dos sonhos, dos lapsos, e do xistes e por aí vai, dos mecanismos de defesa, enfim, né? Então a hegemonia da ciência biologizante ou biologicizante e a demanda por validação empírica ameaçam o estatuto da psicanálise, ok? Há um debate sobre essa questão. Conclusão principal, para o Paulo B., defende que o debate é necessário, claro, né? Debate entre psicanálise ou aí a neurociência. Para evitar o isolamento político e a desqualificação da psicanálise, a recusa ao diálogo é insustentável no cenário científico. Então, ele traz para nós aí essa ideia de que deve haver um diálogo, sobretudo entre a neuropsicanálise, né, e a própria psicanálise. A escolha do tema neuropsicanálise traz o quê? Mais dois autores contribuindo aí para essa unidade, Solms e Panksepp, é a vertente que propõe a articulação direta da metapsicologia com a neurociência. Então, metapsicologia com a neurociência era a articulação. E a neurociência ou melhor, a neuropsicanálise, né? Neuropsicanálise é o laboratório ideal para analisar o desafio proposto pelo autor, pelo Bierce, pois representa o ponto de maior ficção e potencial convergência com o discurso científico. Se há essa possibilidade de diálogo, tanto melhor para, sobretudo, a psicanálise. As ideias centrais do Bierce é o diálogo qualificado, vem trazer no primeiro item aqui a crítica ao discurso científico enviesado. O que Bierce propõe? Ele coloca aí, olha, exige um debate qualificado, alertando para o risco de confundir a ciência, em seu potencial para a complexidade, com o discurso da ciência. Então, uma coisa é a ciência, outra coisa é o discurso da ciência, muitas vezes ideológico e simplista, segundo Bierce. Ele critica a postura refratária que supõe, erroneamente, que a ciência rejeita o sujeito. Portanto, essa é uma observação significativa. O ponto central, a validação extraclínica, né? Validação extraclínica. O principal desafio e ponto de ataque à psicanálise é a necessidade de validação extraclínica, né? Já que ela foi idealizada num momento individual, né, num momento bem peculiar entre o analista e o analisando. Reconhece-se a questão da validação extraclínica
enquanto ponto comum de ataques, né, indicando-se a importância da validação na possibilidade de circulação do conhecimento produzido para além de seu lugar de origem. É a observação do Beer. Então, essa validação extra-clínica permite que o conhecimento psicanalítico seja comparável, comunicável e replicável, coisas das ciências positivistas, quantificativas, né? A sua ausência condena a psicanálise a um saber particular, enfraquecendo-a politicamente frente às práticas baseadas em evidências. O autor, em tela, Beer, defende que a possibilidade dessa articulação sem prejuízo para a clínica ou a ética psicanalítica. Então ele é a favor dessa articulação. Traz a ideia de a neuropsicanálise e o desafio da cientificidade, como a neuro é a resposta mais explícita ao desafio dessa validação, buscando correlatos neurais para a metapsicologia freudiana. E temos aqui, para evidenciar para vocês, explicitar de uma forma melhor, um quadro. O quadro dá uma visibilidade mais significativa, né? O conceito psicanalítico, por exemplo, o inconsciente, o correlato neurobiológico seria o sistema de memória implícita e circuitos neurais não conscientes, conforme as ideias de Solms. Pulsão, conceito freudiano, psicanalítico. O correlato neurobiológico seria 7 sistemas afetivos primários, busca, medo e, conforme as ideias de um outro pensador, aí o Panksepp. Sonho, outro conceito freudiano, passível de ser interpretado. O correlato neurobiológico seria a atividade cerebral durante o REM, né, o Rapid Eye Movement, aí o sono mais profundo, né? E a não REM também, para refinar a teoria freudiana, ou seja, fazer exames neurológicos dessa situação para dar uma validade científica exigida por quem cobra da psicanálise, né? Então, o diálogo e o risco da redução. A neuropsicanálise cria a língua geral. O autor Beer fala, olha, necessária para o intercâmbio com a neurociência. Contudo, ela se depara com o risco central do debate, a redução explicativa. Então, a crítica é o seguinte: a tradução do inconsciente ético e histórico para o inconsciente cognitivo ou do afeto para o sistema de busca pode levar ao apagamento da subjetividade, tal como a psicanálise a compreende. O sujeito cindido, né? Então, esse apagamento desse processo de subjetivação poderia, pela neuropsicanálise, ser trazido, ser provocado. O alerta de Beer é fundamental não abrir mão das premissas éticas da psicanálise, como a recusa ao apagamento da subjetividade. Ou seja, se a gente encontra no corpo, no medicamento, uma forma de retirar a voz do sujeito, a gente apaga a voz da subjetividade, ok? Sugestão para vocês se aprofundarem nesses aspectos, né? Ou seja, processo de medicalização que nós temos hoje, nada contra, vale ressaltar, é também um apagamento da subjetividade. E, finalizando, o legado da neuropsicanálise sob a ótica de Beer, ela é uma materialização do desafio proposto por ele, que promove aí um engajamento ativo ao invés do isolamento. Ele enumera aqui, ponto positivo, a neuropsicanálise aceita o desafio da validação extraclínica, garantindo sua relevância política e acadêmica ao fornecer evidências inter-saber. O alerta ético do mesmo autor, a neuropsicanálise deve se proteger do risco da biologização e da redução, ou seja, trazer para o fator biológico, né, e a redução a isso, a busca pela língua comum, o correlato neural, né, não deve suturar a divisão do sujeito, transformando o sujeito do inconsciente em um cérebro inconsciente. Uma localização, né, ou seja, é uma questão de desafio imenso.
Fechando a perspectiva aí, o sucesso da neuro depende, né, ou melhor, da neuropsicanálise depende da sua capacidade de usar os achados neurobiológicos, físicos, como contexto e corroboração, e não como explicação causal final. O debate é uma linha tênue e contínua, manter a validade científica sem sacrificar a dimensão ética intrínseca à psicanálise. Ok? Excelentes estudos a todos vocês, sejam curiosos com essa relação.